Olá pessoal, tudo bem? É maravilhoso a gente cada dia mais se aprofundar no conhecimento do Senhor. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, pois uma vida com Deus verdadeiramente não se baseia dentro do que eu vivo, pratico, não é? Na formalidade. Uma vida com Deus se baseia no conhecimento da verdade, tendo um entendimento e por essa verdade andar, sendo prudente em conhecer e prosseguir em conhecer a verdade de Deus. Tem muita gente que tem criado muitos conceitos, doutrina nem se fala, são várias, inúmeras doutrinas que cada um tem criado como se fosse a verdade de Deus, estabelecido para as pessoas viverem. As pessoas têm criado seus conceitos de vida com Deus, seus conceitos para vir a Deus. As pessoas têm criado e vivido princípios que é estabelecido por homens, como se fosse para viver e ter uma vida com Deus. Mas tudo tem que ser entendido pelos princípios da palavra de Deus, por onde conhecemos a verdade de Deus. E essa verdade que nos liberta, esta verdade que é a luz para iluminar, conduzir no caminho que nós estamos dentro da luz de Deus, porque os demais são trevas. Deu para entender? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Quando Jesus disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para que quem me segue não permaneça nas trevas. Você só pode sair das trevas, que é a vida no curso, no percurso deste mundo, no entendimento, na direção, nos princípios, na forma com que vivem uma vida, achando que vão se dar bem, achando que estão em Deus, achando que é o caminho verdadeiro, que é o meio para a felicidade, que é o meio para ter vitória, que é o meio para servir a Deus. Você só pode sair das trevas desse engano se estiver em Cristo, na palavra dele, pois ele é a luz. Preste atenção na palavra que Jesus vai dizer. Isso está lá em João, capítulo 12, versículo 44 em diante. Jesus vai dizer que ele é a luz. Capítulo 8 também de João. Jesus vai dizer isso, que ele é a luz que veio ao mundo. Presta atenção. Para que os que crê nele e seguem a ele não permaneçam nas trevas. O homem só pode sair das trevas, não permanecer nela. Primeiro, crer em Jesus e seguir. Não adianta só crer e não seguir. O crer é acompanhado de uma ação, de uma atitude que leva o homem a sair da direção que está e a seguir outra que é lhe apresentado, que é a de Deus. Chama-se converter-se. O homem não é só dizer eu creio, glória a Deus, Jesus é tremendo, Deus é maravilhoso. Porque todos dizem isso, todos creem. Diz a palavra de Deus que até o diabo crê e estremecem. Porque ele sabe que Deus é real, que Deus é poderoso, que Deus é verdadeiro. Mas o convite para Cristo não é o crer verbal só. Se com tua boca confessares, a expressão verbal, e crer no teu coração. O crer é uma atitude interior que me leva a ter uma ação de fé. Entendeu como é? Uma ação. Tem que ter uma ação do homem. Não é para ele alcançar a salvação. A salvação o homem não alcança pelos seus méritos. Tem que ter uma ação do homem para ele receber aquilo que já foi colocado para ele. Deu para entender? O homem não alcança a salvação pelos seus méritos. Porque para isso é impossível para o homem. Mas para Deus não. Então Deus preparou. Deus proporcionou a salvação para o homem. Agora, ele tem que tomar uma atitude, ter uma ação diante do chamado de Deus, que é o convite para o homem receber. É diferente
para o homem receber, tem que ter a ação dele, a ação do homem. A ação do homem não é para ele conseguir realizar a salvação para a vida dele. A ação do homem é para ele receber esta salvação que Deus já realizou, para que ele possa ser salvo. Mas é ele que tem que ter uma atitude de fé, uma ação da fé, crendo em Jesus, convertendo-se a ele, para viver uma vida renunciando, se negando, dentro de um caminho estreito, pela porta apertada que ele entrou, e aí ele seguir numa direção diferente do curso desse mundo, onde anda no caminho largo, tem uma porta muito espaçosa que leva à perdição. Então nós temos que entender, meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor, já está aí novamente. O Senhor é uma bênção, o Senhor é um dedicado ao ensino, a ouvir a palavra para edificação. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua participação nos trabalhos de instruções. Então nós temos que entender isso, irmãos. Muita gente acha que crer em Jesus, estar em Deus, viver para Deus, é apenas algum ato que ele faz dentro da vida comum, formal, aderindo a um grupo, vivendo suas crenças, sendo devoto, praticante das normas, da doutrina, dos ensinamentos, dos comportamentos, da formalidade que é imposto pelo sistema religioso para o povo. Não. Nós precisamos analisar tudo pelo princípio de Deus. Jesus é a luz. A minha mente, a sua mente, só vai entender a verdade de Deus quando você crê em Jesus e seguir a Ele. Aí você vai sair das trevas, vai conhecer a verdade, que é o que Jesus ele nos trouxe para entendermos e crermos em Deus. A verdade que precisamos conhecer é o que Jesus ensinou, é a direção dele, é os princípios, o meio que Jesus mostrou para que pudéssemos chegar a Deus. Quem não está dentro disso está em trevas. Deixa eu aproveitar essa oportunidade e levar uma orientação muito importante para muitos, para todos que precisam conhecer a verdade de Deus. Deixa eu dizer, o que prevalecerá, o que vai prevalecer, não é o que eu prego, não é o que eu entendo, não é o que eu interpreto, não é o que eu acho, não é o que a minha religião, ou o meu pastor, ou o meu ministério, ou o sistema que eu estou de doutrina aplica, impõe, estabelece. O que vai prevalecer não é os preceitos dos homens, não é os princípios estabelecidos pelos homens, não é os ensinamentos, não é as doutrinas, não é o que os homens dizem em nome de Deus que é. O que prevalece, o que vai prevalecer, é o que Deus revela na sua palavra. Nós temos que conhecer os princípios de Deus. Eu quero falar de alguns pontos aqui para a gente entender e buscar conhecer essa verdade. Primeiro, ser filho de Deus dentro da verdade de Deus é só aqueles que crêem em Jesus. Filho de Deus não é todos. Todos são criaturas. Ser filho de Deus é a partir do momento que eu creio em Jesus e sou filho de adoção por Cristo, herdeiro, co-herdeiro de Deus por Cristo, para alcançar a promessa da vida com Ele. Outra coisa, povo de Deus. Ser povo de Deus não é você ser um religioso, viver a devoção e a prática obedecendo às ordenanças legais de nenhuma instituição, igreja ou religião. Ser povo de Deus é você que ouve e pratica a palavra. É o próprio Deus que diz isso. Para vocês ser meu povo e eu ser o vosso Deus, vocês têm que guardar a minha palavra. Foi isso que Deus disse lá no profeta Jeremias 7, 23. Jesus também disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ser de Deus não é estar dentro de nenhuma religião que diz que é de Deus. Ser de Deus é estar na palavra, guardando e praticando. Ouvir a palavra é se submeter à palavra. Foi Jesus quem disse isso.
ser membro da igreja de Cristo, ser igreja de Deus, não é estar sendo membro de um ministério. Não é estar dentro de uma igreja ministério. A Bíblia diz que todos formam um só corpo, através de um só Espírito, que habita no pecador que se arrepende e crê em Jesus. Agora ele é selado pelo Espírito Santo, inserido no corpo, igreja de Cristo, para o dia da redenção. Isso é através da fé em Jesus, pelo Espírito Santo que sela todo membro que forma o corpo. Individualmente, somos membros, mas o corpo não é uma instituição. O corpo é todos os convertidos em Jesus, aonde estiverem, são membros do corpo, e todos formam o corpo místico de Cristo, que vai ser reunido todos no dia do arrebatamento. Aprendam isso. Hoje a gente vive uma fração aqui, uma fração ali, uma fração de membro aqui. Não quer dizer que eu, para ser igreja e estar no meio do povo de Deus, tenho que estar dentro de alguma instituição. Se eu crio em Jesus, eu formo esse corpo. Eu posso não formar o corpo, ministério e igreja local. Mas o importante não é eu formar esse corpo. O importante é eu estar sendo formado no corpo de Cristo. É eu ser membro do corpo de Cristo, não do corpo de nenhuma igreja denominacional. Batizado lá naquelas águas, que não tem valor nenhum, para ser membro daquela igreja. Mas a igreja de Deus só pode ser membro quem é batizado no Espírito Santo, que é o arrependimento que o homem recebe quando se converte a Cristo e passa a ser inserido nesse corpo único como membro selado pelo Espírito Santo. Deu para entender isso? Então as pessoas têm que entender isso, gente. Nem todo mundo é de Deus. A Bíblia vai dizer que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aí? Agora, vê só como nós temos um entendimento errado. Quem são os filhos de Deus? Quem é o povo de Deus? Aí a gente, dentro da tradição religiosa, vai dizer, é todos os crentes que estão nas igrejas evangélicas, que confessaram a Jesus. Será? Será que esse povo que está aglomerado dentro das igrejas evangélicas é o povo de Deus? Será que esse povo que está aglomerado dentro da igreja forma o povo de Deus? Será que esse povo que está aglomerado dentro da igreja se converteram a Jesus Cristo? São discípulos de Cristo? Estão na palavra de Deus? Estão renunciando sua vida pela palavra? Estão dedicados, devotos a sua vida a Cristo para viver submisso a Ele como Senhor na obediência à palavra dEle? Ou será que este povo que está aglomerando a igreja são membros e discípulos de suas igrejas? Submisso às ordens da palavra que manda os seus pastores? Rapaz, é muito importante a gente entender isso. É muito importante. Não centralize o povo de Deus dentro de uma instituição. O povo de Deus não está restrito a uma instituição religiosa, a uma igreja, local, recinto, seja qual for ela. O povo de Deus não se resume aí. O povo de Deus não se caracteriza aí. Os filhos de Deus estão em Cristo, na palavra. O povo de Deus estão submissos à palavra, aonde estão negando sua vida, vivendo no seu interior uma vida verdadeira com Deus, guardando e praticando a palavra em todo o seu viver, em todo o seu agir, em todo o seu pensar, em todos os seus pensamentos, sentimentos, ressentimento, estão com a palavra no coração para não pecar contra Deus, estão renegando-se para viver a palavra. Não é quem está consagrando sua vida para viver as formalidades religiosas, os trabalhos, os usos e costumes, os compromissos de igreja, não. Não é esse o caminho que Deus colocou para o homem servir a Ele, está nele. Jeremias capítulo 7, versículo 23 em diante, Deus vai dizer, o que eu ordenei a vocês,
fosse que dessem ouvido a minha palavra e guardasse todos os meus mandamentos, andando em todos os meus caminhos, para que vocês sejam meu povo e eu seja o seu Deus. Vocês têm que ouvir, guardar e praticar e andar em todos os meus caminhos, em toda a minha palavra, no que eu mando, diz Deus. Não é no que manda os homens dentro das igrejas. Não é no que manda o sistema religioso. Deu para entender? Então nós precisamos, irmão. É muita doutrina, em nome de Deus. É muitos locais convidando o povo a estar dentro deles, como se fosse vivendo para Deus. É muitas obras, é muitas tarefas, é muitos exercícios, é muitos cultos, é muitos rituais, em nome de Deus. Os locais que se aglomeram pessoas, que dizem que é a casa de Deus, estão cheias de movimentos, cheias de tarefas, cheias de exercícios, cheias de rituais, cheias de doutrinas, cheias de ordenança dos homens, que dizem que é de Deus. Mas será que é de Deus mesmo? É aí que você tem que ser prudente. Se você for para a palavra de Deus, examinar e buscar conhecer o que Cristo nos ensinou, o que Cristo nos orientou a viver, como se fosse uma vida para Deus, como chegar a Deus. Aí você vai examinar e vai ver. Jesus ensinou a alguém que casa de Deus é algum recinto, é alguma igreja local, instituição. Jesus ensinou a alguém que para buscar ele tem que estar em algum local. Jesus ensinou a alguém que para receber bênção, vitória dele, tem que fazer alguma campanha, participar de algum ritual, de pacto, de voto. Jesus ensinou a alguém que para ser de Deus e ser salvo e estar fazendo parte da igreja dele, tem que estar em alguma igreja ministério. Jesus ensinou a alguém que tem que ter um pastor para seguir dentro de uma igreja. Jesus ensinou a alguém isso? Não. O que você é ensinar dentro da igreja, você precisa ser prudente e examinar com o que Jesus ensinou, para você ver se o que Jesus te ensinou é o que você está sendo ensinado dentro da igreja. Jesus ensinou alguém a consagrar a vida a Deus, dentro de ritual de culto, de consagração, culto disso, culto daquilo. Jesus ensinou alguém a buscar mais poder de Deus, a estar mais perto de Deus, subindo algum monte, indo para algum monte. Jesus ensinou alguém a fazer vigília, passar a noite acordado dentro de culto, para buscar Deus. Bem, examine. Se você for prudente, examine. Jesus ensinou a alguém que cortar o cabelo, a mulher, é pecado. Que a mulher fazer uma maquiagem é pecado. Que o que vai corromper a pessoa, privando ele da vida de Deus, é usos e costumes. Jesus ensinou a alguém isso. Não, se você não usar saia até o calcanhar, se você não usar camisa, paletó e gravata, se você não se vestir assim, quem é que ordena o tipo de veste? O que deve comer, o que não deve comer? O que é proibido, o que não é proibido? Não é religiões. Ó, você não pode tomar café, você tem que guardar o sábado, você tem que ser batizado em tal ministério, dentro de uma igreja para ser salvo, você tem que comer a ceia, porque senão você não está participando do corpo de Cristo. Você tem que ter a autoridade, estar debaixo da liderança de um pastor. Você tem que estar dentro de um quartel para ser de Deus. Agora eu pergunto, tudo isso que os pastores ensinam, os religiosos vivem dentro das igrejas, Jesus ensinou? É aí, meu irmão, que você tem que ser prudente. Você tem que examinar as Escrituras, examinar o que Deus nos ensina nos seus princípios, na sua palavra, para que vivamos verdadeiramente. E se você não for para a doutrina de Cristo, você vai ficar preso, perdido nas trevas, escravo e indo para a condenação. Não adianta sua vida consagrada, devota a uma religião. Não adianta os monges consagrar sua vida ao sistema budista,
a entrar dentro de um convento budista e achar que está se purificando porque não está mais vivendo a vida normal do mundo. Olha, eles acham que consagrar-se a Deus é se enclausulando em um recinto chamado convento. Não adianta. Não adianta os freis, os frades, os devotos ao catolicismo romano viver dentro de um convento católico. Os freis, as freiras, colocar aquelas roupas, viver aquele ritual, viver aqueles usos e costumes, se privar disso, daquilo outro. Não adianta o padre deixar de casar, não ter mulher, porque isso não vai fazer ele mais santo, não vai levar ele a Deus. A consagração que vivem dentro dos seus sistemas religiosos, para Deus não tem valor nenhum, porque Deus não pediu isso. Não adianta os religiosos evangélicos, os pastores, os membros, viver dentro das suas reuniões evangélicas, dentro das suas consagrações, dentro das suas buscas por Deus, dentro dos seus rituais evangélicos. Isso não vai levar eles a Deus, nem fazê-lo com que eles sejam mais santos, porque Deus não pediu isso. Esse é o problema. Que muitos estão entrando em caminhos de vergonha e desprezo eterno. Caminho de perdição. Caminho de morte. Afastando-se cada vez mais de Deus. Pensando que estão indo a Deus, porque não são prudentes. Pare, pense, reflita. Deus não convidou ninguém a consagrar e entregar a vida a Ele dentro de nenhum sistema religioso. Vivendo usos e costumes, sendo devoto e praticante, sendo membro de tal instituição que diz que é de Deus. Não. Jesus, ele não mostrou nenhum recinto, ele não mostrou templo, ele não mostrou religião, ele não mostrou pastor, nem igreja evangélica. Jesus mostrou ele mesmo. Jesus convidou cada um de nós, pecadores, para ir a ele, guardar a palavra dele, seguir a ele, ser devoto e praticante na palavra dele, estar na palavra dele, estar confiando nele, esperando nele, tendo paciência e confiando nele, suportando a tribulação, estando convicto de que ele está em nós. Não precisa buscá-lo ali, aqui e acolá. Não precisa ir ali ou aquilo outro para adorá-lo. Ele ensinou que a adoração tem que ser em espírito, não é em um local. Deu para entender? Jesus não disse, para você me buscar e me adorar, tem que ir ali, tem que ir na igreja, tem que ir no recinto, tem que estar naquele lugar. Porque ali é onde você vai me encontrar, porque ali é onde eu moro. Mentira! Jesus não ensinou isso. Jesus disse que o local de adoração é no interior do homem, em espírito e em verdade. Ele não mostrou templo, ele não mostrou monte, ele não mostrou igreja. Ele mostrou que a adoração é verdadeiramente de quem adora. O local de adoração é o adorador. Não é a igreja nem em lugar nenhum. O verdadeiro adorador estabelece a casa de Deus nele. O altar de Deus é ele. A casa de Deus é ele. Deus não mora em locais, recinto, instituição de alvenaria religiosa. Mas o povo ensina isso. O povo é ensinado que tem que buscar a Deus naquele local. Naquela instituição chamada de igreja, aquele recinto, porque foram ensinados que ali é a casa de Deus, que ali é onde Deus abençoa, que ali é onde Deus se manifesta, que ali é onde as pessoas buscam a Deus, e se não for ali, perde a bênção, perde a vitória, não busca a Deus, se desviam de Deus. Você acredita que tem gente que... Hoje eu estava conversando com o irmão, escuta aqui uma coisa, deixa eu te dar essa orientação, para fechar esse assunto. É muito bom a gente conhecer a verdade. Hoje eu estava conversando com um irmão. E eu, Pai do Senhor, meu irmão. E ele chegou para mim e disse, irmão, eu não tô firme não. Tô firme não. Eu digo, que é isso, irmão? Eu não tô muito firme não. Não tô indo muito para a igreja. Nunca mais eu fui para o culto. Não estou indo para a igreja. Veja só. Vejam só. Ele entende que a vida com Deus dele é estando indo
nos trabalhos, nas sociais, nas tarefas, na presença de culto. Ele entende que a vida dele com Deus está firme se ele estiver na igreja, local, recinto. É isso que foi colocado na mente do povo. E com isso o povo não está em Deus no lugar que deve estar, que é a palavra. Independente de igreja ou não, você tem que estar na palavra, firme na palavra, confiando na palavra, vivendo a palavra, devoto à palavra, submisso à palavra, sendo guiado e dirigido pela palavra, pensando, agindo, intencionando pela palavra. Mas o povo não tem esse entendimento. O povo entende, não. Eu estou na igreja, estou indo para os cultos, vou para os trabalhos, vou para a consagração, vou para o evangelismo, vou para a festa, vou para a apresentação, vou para a homenagem. Aí eu estou em Deus. É assim ou não é que o povo entende hoje? Não, hoje tem apresentação, formo no coral, eu formo no conjunto, eu estou hoje, o conjunto hoje vai se apresentar, hoje tem a festa do pastor, hoje tem a homenagem ao grupo, hoje tem o aniversário da igreja, hoje tem o culto de consagração, hoje é tanta coisa na igreja. O povo centralizou a vida deles com Deus em igreja, porque assim são ensinados, e com isso se perdem de Deus, estão andando para trás e não para diante de Deus. Porque não estão guiando sua vida pela palavra, que é luz e lâmpada para os nossos pés e para guiar os nossos caminhos. É a palavra de Deus, o alicerce onde nós devemos montar a nossa vida com Deus. Nossa vida de adoração, nossa vida de servir, nossa vida de consagração, nossa vida de devoção a Deus é pela palavra, vivendo ela no meu viver, de dia, de noite, em casa, na rua, no trabalho. Aonde eu estiver, tem que estar vivendo a palavra. Em toda a situação, ação, reação, tenho que estar na palavra. Mas o povo não é formado nesse entendimento. Deu para entender? O povo é formado de que eu vivo com Deus quando eu estou indo para os trabalhos da igreja. Não, hoje eu vou para o culto, hoje tenho trabalho disso, hoje tenho trabalho daquilo. Estou bem com Deus, estou indo para a igreja, estou na igreja, estou bem com Deus. Tem gente que, se não for para a igreja um dia, ela diz, estou desviada. Onde está a mente dela? Onde está o entendimento dela? Aonde está a submissão dela? Aonde está a vida dela com Deus? É na palavra? É na igreja. Olha o desespero que teve de muitos irmãos com esse período que teve aí de uma pandemia aí. Que foi ordenado para os templos fechar. Olha o desespero de muitos irmãos, principalmente dos pastores, que entraram em desespero. Como é que vai entrar a renda para eles, se a igreja está fechada? Se o povo não for. Por isso que eles querem o povo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Por isso que eles aplicam na mente do povo que o local de servir a Deus é nos trabalhos da igreja. Se você for para os trabalhos da igreja, você já está consagrando sua vida a Deus, você está servindo a Deus, você está em Deus. Por quê? Porque você lá, você rende. Se você não for, não tem lucro para ele. Não tem interesse em você se você não estiver na igreja. Você só é interessante para os pastores se estiver na igreja deles. Mas esse não é o critério. Eu nem me preocupei. Eita, fechou a igreja, vai fechar, não vai ter culto. E os irmãos tudo doido. Meu irmão, o culto verdadeiro é aquele que sai do teu interior. Oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Esse é o vosso culto racional. Aprenda o que é culto a Deus. Pela transformação que você tem na sua mente. Não é a transformação que o pastor dá, que a igreja evangélica dá. É a transformação dada por Deus, pelo Espírito Santo, através da palavra. Você tem que ter essa transformação aqui, ó. Para sair das trevas. Então, meus amados irmãos, precisamos conhecer os princípios de Deus. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus será salvo. A Bíblia vai dizer que prudente é o homem que guarda, ouve e pratica a palavra de Deus. Esse está edificando a sua casa na rocha. A Bíblia vai dizer, bem-aventurado os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Não é praticar devoção religiosa.
A Bíblia vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo assim, te salvarás. Mas é a doutrina de Cristo. Não é a doutrina da Assembleia de Deus. Não é a doutrina da Batista. Não é a doutrina da Presbiteriana. Não é a doutrina da Congregacional, nem da Universal, nem da Vitória em Cristo, nem da Graça Internacional de Deus, nem da Igreja A, B ou C. É a doutrina de Cristo, que a Igreja verdadeira de Deus tem que estar seguindo. Por isso que há uma divisão, há um confronto, há uma dissensão, há uma divisão nesse povo que diz que é a Igreja de Deus, porque cada um segue a doutrina da sua igreja e não a doutrina de Cristo. Por isso que aqueles que são membros da Igreja de Cristo têm comunhão um com o outro. A comunhão não é dentro do meu ministério, da minha igreja. A comunhão é na palavra. Quem está na palavra tem comunhão com a Igreja de Cristo. Não é com a igreja A, B ou C. É com a Igreja de Cristo, os membros. Eu sou membro desta igreja. Eu tenho comunhão com outro membro que forma a igreja, se estiver na palavra. Se estiver na palavra. Eu não tenho comunhão de fé com religioso. Eu não tenho comunhão de fé com fanático, adepto de religião. A Bíblia não manda eu ter comunhão com todos. Só com quem está na luz, que é a palavra. A Bíblia me manda seguir a paz com todos, mas a comunhão não. Aprenda isso aqui. Se você for lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. Eu só posso ter comunhão com todos os membros do corpo de Cristo se eu estiver na luz. A luz é a palavra. A luz é Cristo, não é dentro de igreja, entendeu? Não, irmão, venha para a igreja, tem que ter comunhão. Eu não estou em comunhão dentro de igreja, irmão. Porque muitos dentro das igrejas, aglomerados, estão ali em conflitos. Só Deus contempla o coração de todos. A comunhão não é baseada dentro de igreja. A comunhão é baseada na palavra. Para quem é a igreja. Deu para entender? Então a palavra de Deus vai dizer, se andarmos na luz, não é se estivermos dentro de igreja. Se andarmos na luz, andar na palavra, andar em Cristo, estando nele, guardando a palavra dele, temos comunhão com o outro. É por isso que quando eu vou para algum culto, eu não me sinto bem. Por isso que eu me privei mais de ir, sabe por quê? Porque muitos apostataram da fé. Eu não participo de culto pagão. Eu não participo de reunião onde tem paganismo. E hoje, dentro dos muitos cultos das igrejas, estão vivendo paganismo. É muito ritual, é muita formalidade, é muita coisa colocada pelo homem. Tudo fora da palavra. E eu não entro em comunhão com quem não está na palavra. Não adianta dizer, glória a Deus, vamos fazer esse trabalho aqui em nome de Jesus. Não adianta falar no nome de Jesus se não tiver submisso à palavra dele. O próprio Jesus disse isso. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Está pensando que vão entrar no céu? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Só aquele que guarda a minha palavra, meu irmão. Aprenda isso. Só aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade de Deus não é que você esteja dentro de igreja, vivendo os usos e costumes devoto e praticando o igrejanismo. A vontade de Deus é que você esteja em Cristo e na palavra dele, submisso e praticando, para que você seja bem-aventurado. Então eu não tenho comunhão com quem está dentro de igreja, com quem é religioso. Não, eu sou evangélico, eu defendo os evangélicos. Eu não, eu defendo a verdade do evangelho, não é sistema religioso evangélico. Eu não tenho comunhão com quem é do sistema religioso evangélico. Eu tenho comunhão com quem está em Cristo, com quem está na luz, com quem está na palavra, na verdade do evangelho. É por isso que eu me privei de muitos cultos, aonde eu vou ser recebido, aonde eu vou receber, sabe o quê? Muita heresia dos pregadores, dos pastores, dos profetas, dos que estão lá ministrando um bocado de balela, um bocado de coisas vãs, de fábula, de mentira, em nome de Deus. Não tem doutrina, não tem a palavra, não tem o compromisso com a palavra, não tem instrução. O povo perdido, desviado de Deus, porque não tem quem instrua esse povo. Perderam-se do caminho, estão vivendo paganismo. Aconteceu isso com o povo de Deus no passado, está acontecendo agora também. O povo de Deus abandonou a palavra.
O povo de Deus passou a viver a formalidade religiosa. O povo de Deus passou a ser escravo dos homens dentro dos templos, dentro das reuniões do sistema do homem. A ponto de Deus dizer, Isaías 23, 29, 13. Vou repetir, isso aqui é muito sério. Eu estou falando com autoridade na palavra, viu, meu irmão? Não tem ninguém que possa refutar isso que eu estou falando, não. Você pode falar através de seus argumentos achismo do que você crê, mas você não pode refutar o que eu estou falando aqui usando a palavra. Lá no passado, Deus reprovou o seu povo. Era povo dele. Foi reprovado, porque passaram a viver a formalidade. Passaram a se dedicar à religiosidade, o igrejanismo, dentro dos seus templos, dentro das suas congregações, dentro das ordenanças dos homens, e não mais na palavra de Deus, a ponto de Deus reprovar esse povo, advertir esse povo. Dá uma lidinha lá, profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Deus vai dizer assim, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Escuta aí mais o que Deus diz. O temor deste povo para comigo consiste, não na minha palavra, mas consiste no mandamento dos homens. Rapaz, isso é Deus falando, irmão. Cuidado, examina tu. Tu estás vivendo uma vida de fé, de temor, de consagração a Deus? Não é pela palavra, é pelo preceito dos homens, dentro das muitas igrejas. Porque o caminho, a luz de Deus não é uma igreja. O local não é uma igreja. Não estou dizendo que você não é para estar dentro de uma congregação, em algum local público. Esteja. Mas o que é que você está recebendo aí? Você está sendo ensinado que ali é a casa de Deus? Então saia daí. Porque se você entender que casa de Deus é algum local, estrutura, é algum recinto, você sai da verdade do evangelho. Onde Jesus disse que casa de Deus é você. Deus não habita ali, Deus habita aqui, ó. Em você e em mim. O lugar de buscar a Deus não é ali, é na sua vida. Cada dia mais no conhecimento dele pela palavra. Ah, irmão, mas tem que ir para a igreja. Onde é que a palavra é ensinada? É na igreja? Era. Acabou isso. Tem muitas igrejas que jogaram a palavra fora, pisaram nela, colocaram o homem como centro para guiar suas vidas. Vocês, muitos de vocês que estão dentro do sistema religioso, as suas vidas estão guiadas, não é pela luz de Deus que é a palavra, é pela a luz apagada dos homens, é pela luz das trevas dos homens, é pela direção dos homens. É o próprio Deus que vai dizer isso. Esse povo segue preceitos de homem, não de Deus. Esse povo, o temor dele, a vida dele com Deus, não é pela palavra, é pelos princípios dos homens. Deus disse isso lá em Isaías 29, 13. Jesus vai repetir isso há quase, depois de 500 anos lá na frente. Jesus vai repetir usando a mesma palavra, porque o povo estava vivendo a mesma coisa. Dá uma lidinha lá em Mateus 15, 8 e 9. E o interessante, glória a Jesus, ele está em mim, está em ti. Ele está dizendo isso agora, há mais de 2000 anos depois de Cristo. Ele está dizendo a mesma coisa que disse ao profeta Isaías. Lá em Isaías 29, 13. Ele está dizendo a mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus 15, 8 e 9. Ele está dizendo agora por essa boca aqui, que está levando a palavra de Deus. Esse povo de hoje está adorando a Deus em vão, dentro de preceitos de homem. A vida desse povo, consagrada desse povo a Deus, não é pela palavra, é pelos preceitos de Deus. A palavra é a mesma, mas ela se renova. Oh, glória! Porque os homens estão no mesmo erro. O mesmo erro que o homem deu lá no princípio, é o mesmo erro que o povo está vivendo agora. E que vão viver sempre até o dia do juízo. Que erro é esse, irmão Wellington? Que erro é esse? O erro de se desviar da palavra. O erro de não dar ouvido à palavra. O erro de não colocar a tua vida na submissão à palavra. Deu para entender? Cuidado, cuidado.
Ah, não, mas você não é o meu pastor. Eu escuto o que o meu pastor ensina. Eu escuto o que diz o meu líder na minha religião, na minha igreja. Eu não escuto quem prega outra coisa por aqui, não. A minha atenção é só para o meu pastor. Eu só escuto a palavra de Deus na igreja. Eu pergunto a você. A Bíblia ensina isso? A Bíblia mandou você ser ouvinte do que ensina os homens por aí? Seja ouvinte da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que vem até vós e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Nem os saudeis. Olha o que a Bíblia diz. Notai. Os que entre vós traz escândalo e pervertem a doutrina. Desses te aparta. A Bíblia não manda olhar para pastor nem crer em pastor. A Bíblia manda vigiar com aqueles que foram levantados com a vocação para ensinar, mas observar se eles estão ensinando na palavra. Estás entendendo, irmão? Estás entendendo? A autoridade para a igreja não é o pastor. Os pastores ensinam isso. Está errado. Paulo não ensinou isso. E não vem com aquele texto, mas a Bíblia diz, obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pela vossa alma. Não é assim que eles pegam para sufocar os irmãos na obediência a eles, para tomar a autoridade de Cristo dos irmãos para eles. Eles não citam isso de uma forma errada. A Bíblia não manda estar submisso, seguir, crer e ouvir a palavra de pastor. A Bíblia manda você ouvir e praticar a palavra de Cristo. O pastor é o ensinador na congregação. O pastor não é mais alto, nem mais poderoso, nem mais cheio de autoridade do que ninguém. O pastor é digno de ser questionado. Se ele não ministrar bem, tem que ter alguém na igreja para questionar. Por que ninguém questiona hoje nas doutrinas? Por que ninguém questiona hoje nas heresias que são levadas dentro das igrejas? Porque todos aprenderam a ficar calado. Porque o pastor é autoridade na igreja, não pode falar. Mas a Bíblia não ensina isso, meu amigo. Do jeito que a Bíblia diz, obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a ele, a Bíblia também ensina, obedecei e sujeitai-vos vossos patrões. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, obedecei. Filhos, obedecei vossos pais. A obediência aqui não é a obediência soberana. Essa, só a Cristo e a palavra dele. Do jeito que a Bíblia manda obedecer o pastor, manda obedecer o empregado, obedecer o patrão. O filho, obedecer os pais. A mulher, obedecer o marido. Por que os pastores não pregam isso também, hein? Só prega a parte deles. Obedecer os pastores, viu? Porque seu pastor é seu líder espiritual. Mentira, irmão. Jesus disse a ninguém chamar de mestre. A ninguém chamar de pai. Espiritual não. Espiritual, meu mestre é Cristo. O meu pastor espiritual é Jesus. O meu guia, o meu pai, o meu mestre é Jesus. Pastor da minha alma. Agora, os ensinadores das congregações, nós temos que respeitar. Como devemos respeitar o professor na sala de aula? Como devemos respeitar o patrão no trabalho, o gerente, o dirigente, o supervisor? Tudo isso Deus ordena. Por que só falam de pastor, hein? Por que só mostra o povo a obediência ao pastor? Porque eles enganam vocês, para vocês ficarem submissos ao que eles determinam, como se fosse de Deus. Eu ouvi um pastor dizer que os pastores tinham que ser obedecidos, porque é o canal que Deus envia a bênção para a igreja. Olha, meu irmão, tinha ninguém para refutar isso. Ninguém se levantou para condenar isso na igreja. Todos disseram, amém, pastor, amém, meu líder, amém, meu Jesus, amém, meu guia. O povo está assim hoje. O Deus deles, o Jesus deles, é os pastores. Não, eu creio em Jesus, mentiroso. Se você cresce em Jesus, você guardava a palavra dele. Você está sendo mais praticante e devoto ao que ensina o teu pastor na tua igreja, a ponto de negar o que Jesus disse. Trabalhar para o reino de Deus, não é para o reino de igreja. Ser submisso à palavra.
E está aí os pastores ditando, proibindo, determinando coisa ao povo dentro das suas instituições que vai de encontro à palavra de Deus. A ponto de ter irmão que não participa de outro culto, porque o pastor não deixa. Porque se o pastor souber que ele foi para outro culto de outro grupo de irmão, ele vai ser disciplinado. Aonde é que está isso? Aonde é que Jesus disse isso? Não, mas tem que obedecer o meu pastor. Eu tenho que trabalhar para Jesus no meu ministério. Você está trabalhando, não é para o reino de Deus. Você está sendo escravo do reino dos homens. O reino de Deus não é o teu ministério. Não se limita a uma denominação. O reino de Deus é muito amplo. É aquele que leva a verdade do Evangelho de Cristo em todo lugar. Seja ele quem for, aonde estiver. Não depende de um sistema ministério-igreja. O reino de Deus está em nós. Ele não tem aparência exterior. Não é um ministério, denominação institucional. O reino de Deus está em nós. E nós temos que propagar esse reino, que é as boas novas. Que convida o homem não a vir para a tua igreja, não a vir para o teu ministério. Mas as boas novas do reino de Deus convida o homem a Cristo, para que em Cristo ele tenha paz, salvação, perdão, seja vitorioso, tenha bênção, tenha uma presença de Deus, esteja em Deus. Não é dentro de igreja, hoje ensinam isso. Até a mensagem que pregam esse sistema religioso evangélico não é a mensagem do evangelho. Porque a mensagem do evangelho não chama ninguém para a igreja para alcançar bênção, para ter vitória, para melhorar de vida, para Deus trabalhar, para Deus operar. Venha para a igreja. Não! Até o óculos caiu aqui. Porque quando eu prego com autoridade. Mas não é a autoridade de estar aqui fazendo espetáculo de movimento, não. É a autoridade da verdade que vai destruindo, desconstruindo toda a estrutura mentirosa doutrinária das igrejas, que forma uma doutrina anátema de demônios, que leva o povo a cair da graça e a se perder da verdade. O povo hoje, muitos, estão privados da verdade de Cristo, porque estão dentro das igrejas, vivendo os preceitos dos homens. Não, mas tem que obedecer ao nosso pastor. A Bíblia não manda você ser submisso a ponto de não questionar. O apóstolo Paulo vai dizer: notai os tais que não governam bem. Os tais seja digno de repreensão. Vem cá, vou te mostrar onde é que está a autoridade para a igreja. Não está em apóstolo, não está em pastor, não está em igreja, não está em ministério, não está em dirigente, não está em profeta, não está em coisa alguma. Vou te mostrar aonde está a autoridade para a igreja se submeter e andar sem se desviar dela. Paulo vai dizer, escrevendo a sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer assim: se alguém vem ter convosco e não vos traz, né? Vem ter convosco, pregando um outro evangelho, que não seja esse que eu já tenho pregado. Vou dizer de novo. Ei, eu quero sua atenção a isso. Eu quero sua atenção a isso. Vou dizer de novo aqui a você. Preste atenção no que eu vou te falar. Ei, você. Vem cá, deixe tudo aí agora. Deixe tudo agora que você está fazendo. Aqui não tem negócio de sobrenatural, de palavra que Deus está mandando dizer, de palavra que você vai... Não, aqui tem a verdade, instrução. Deixe tudo agora. Venha receber essa orientação de Deus. Venha receber. Não é que desceu do céu, não. Aqui já está na terra, revelado, na Bíblia. Eis que assim diz as Escrituras. Aqui não tem negócio de dizer, eis que Deus manda te dizer. Mentiroso. Aqui tem, escuta o que diz a palavra. Aprende o que está escrito nas Escrituras. Jesus não mandou ninguém ouvir, nenhum profeta dizendo, Deus está mandando dizer, eis que Deus assim diz. Jesus disse, examinai o quê? Examinai o quê? Não vai para nenhum canto atrás de ouvir profeta, nem ninguém não. Examina as Escrituras. Tu tem ela na tua mão, examina ela. Ei, vem cá. Olha, vou te mostrar o que é a autoridade para a igreja se submeter. Não é pastor, não é papa nem padre, não é líder, não é diácono. Olha, meu irmão, deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Tem tanto irmão vivendo uma vaidade porque eu sou diácono. Parece que são o presidente da república. Olha aí. O cara acha que é diácono e já fica soberbo. Já entra na igreja querendo que todo mundo reverencie ele. Chega no meio, você é o quê? Eu sou diácono. Respeite-me, eu sou diácono. Eu sou autoridade eclesiástica. Rapaz, quem criou isso foi os homens.
Jesus não ensinou isso a ninguém. Ao contrário, Jesus disse, entre vós, quem quiser ser o maior, se torne o menor. Oh, glória! Como é bom conhecer a verdade, irmão. Como é bom estar na luz, irmão. Por isso que esse povo que vive essa vaidade, que vive essa doutrina maldita, esses ensinamentos, estão nas trevas. Não, mas é o pastor, é a autoridade. Não, mas é o diácono. Olha, é o profeta. Olha, é o homem de Deus. Ei, homem de Deus é quem está em Cristo. É quem está na palavra. Não é profeta, diácono. Não. Sai desse engano, rapaz. Não se deixa ser levado por esses mentirosos, não. Que leva você a impressionar-se com eles, é? Você tem que ser convidado a se impressionar com a palavra. Eu vou te mostrar agora onde é que está a palavra. A autoridade está na palavra. A autoridade está na doutrina de Cristo. A autoridade está no Evangelho. A autoridade é o poder de Deus que salva o homem. Não é igreja, não é pastor, não é doutrina, não é usos e costume. O poder de Deus para salvar o homem é o Evangelho. Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. Não é aquele que está vivendo uma vida devota à igreja, participando de ritual, de batismo, de ceia, de culto, de movimento, não. O poder de Deus é o Evangelho para salvar quem crê. É uma mensagem, é uma informação que leva o homem a Deus. Não é uma instituição, não é uma igreja, não é uma formalidade de vida de devoção religiosa. O caminho da salvação não é esse. Aprendam. A autoridade para a igreja, olha o que é. É Paulo que vai dizer aos irmãos. Paulo vai orientar os irmãos. Paulo nunca tomou para si a autoridade de nenhum grupo de cristão. Paulo não era pastor que nem esses homens de hoje. Paulo não vivia dentro de ministério buscando a autoridade do povo para ele. Paulo vivia ensinando a palavra nas cidades, onde tinha pessoa, levando o povo a Cristo. E ali Paulo deixava a mensagem. E os que foram convertidos ali, Paulo ia trabalhar somente para levar mais conhecimento para eles se firmarem. E a partir daí, eles eram orientados a andar, a viver na palavra. Não era dentro de igreja, de ministério formado. Nenhum dos apóstolos nunca formou nenhuma igreja ministério para ninguém estar dentro submisso, como se ali fosse o caminho para Deus, a casa de Deus, o local para Deus operar. Que nem hoje fazem. Hoje fazem assim ou não? A autoridade para a igreja não é pastor, pregador, seja lá quem for. Paulo vai dizer, capítulo 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer, se alguém vier até vós, vos pregando um outro evangelho, do qual não seja esse que eu vos tenho anunciado, não o recebais. É anátema. É anátema. Não receba. Não importa se é Pedro. Pedro era autoridade. Pedro não era o chefe, o cara da igreja, não. Não importa se é João, se é Tiago, se é Paulo. Não importa quem seja o homem. A igreja é orientada a se submeter à palavra. A igreja é orientada a seguir a palavra. A igreja é orientada a devotar e consagrar sua vida à palavra. A igreja de Cristo é orientada a estar firme na palavra. A igreja de Cristo é orientada a andar com Deus, submissa e praticando a palavra. Não é dentro de submissão a homem, a ministério, a instituição. Não, se não tiver na palavra, não siga. Porém, eu quero dizer a você agora, sai de dentro desse sistema religioso que te ensina a guardar o sábado para ser salvo, que te ensina doutrinas heréticas de predestinação incondicional fatalista, que te ensina que tu tem que estar dentro de um sistema religioso evangélico, batizado, participando dos rituais, da cerimônia, dos cultos para estar em Deus. Sai do meio desses ajuntamentos que entendem que a casa de Deus é o local, é o recinto. Sai do meio desses ensinamentos, porque tudo isso é paganismo. Não viver pacto, fazer campanha, estar dentro de instituição, vivendo, consagrando sua vida a usos e costumes, a devoção, a sistema religioso, guardar sábado, viver tudo isso que os homens ensinam para buscar bênção, vitória, viver cheio de Deus, subir monte, estar não sei aonde. Isso tudo é paganismo. Não dê ouvido a esses homens. Saia do meio
desses ajuntamentos malditos que está levando vocês a apostatarem da fé, seguindo doutrina de demônios através da boca desses profetas, desses pastores, desses pregadores que diz que Deus está usando, revelando, trazendo visão. Não passa de doutrina de demônios. Desperta, irmão, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Cuida de ti da doutrina, pois fazendo isso te salvarás. Esse é o conselho para a igreja de Cristo. Nunca vi nenhum apóstolo, nem o próprio Jesus está incentivando ninguém a estar dentro de nenhum local. Está incentivando ninguém a se submeter à doutrina de nenhum homem. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, é a doutrina de Cristo, pessoal. O que eu prego para vocês não é da minha sabedoria, não. Eu prego é Cristo. Então aprenda alguns princípios de Deus que vai te libertar, vai te salvar, vai te levar a Deus e vai te abrir os olhos e vai te tirar das trevas. Porém, enquanto você estiver submisso numa vida achando que está servindo a Deus, dentro desse sistema, você continua perdido. Lembra de Cornélio? Lembra de Saulo, de Paulo? Lembra de Nicodemos? 3 pessoas que entendiam que estavam servindo a Deus. Todos 3 estavam perdidos ainda. Tanto Cornélio, na sua vida religiosa, na sua devoção, na sua prática, dentro da sua vida, dentro de uma devoção religiosa, onde ele orava, fazia seus rituais, dava esmola, cumpria suas obrigações, mas ele não tinha ainda a vida com Deus. Cornélio, mesmo que ele tinha um bom testemunho, era um homem de caráter, religiosíssimo, praticava suas obrigações, ele ainda estava fora da graça, fora da comunhão com Deus. Foi preciso Deus usar Pedro, levantar Pedro até Cornélio, sendo Cornélio gentil. Pedro, judeu, teve que ir lá. A cultura dos judeus não permitia, mas Jesus quebrou isso. Porque o evangelho é um só, para salvar todos que crê, seja judeu ou grego. E aí Pedro vai pregar para Cornélio o evangelho da salvação, que é o poder de Deus para salvar o homem que crê. O que crê? Quem ouve e não crê, continua aí dentro da sua devoção religiosa, vivendo o seu igrejanismo, continua perdido. Mas, olha, lê a palavra lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o capítulo 11. Você vai ver isso que eu estou falando. Esse é o contexto todinho da história de Cornélio. E Deus diz assim a Cornélio, através de uma revelação para Cornélio: manda chamar Pedro, porque este sim vai te dizer palavras com que te salvem. Pedro vai trazer a verdade e o conhecimento para tu se salvar. Interessante é que Pedro não disse a Cornélio: Cornélio, vem para a igreja da gente. Cornélio, participa do trabalho lá. Cornélio, tem que ser membro da igreja para tu ser salvo. Pedro não disse isso. Pedro pregou Jesus a Cornélio. E a palavra vai dizer que Cornélio se converteu. Outro homem também que entendia que estava servindo a Deus, Paulo. Paulo era devoto, praticante da religião farisaica. Paulo era um fariseu. Paulo vivia o farisianismo. Hoje tem muitos igrejanistas que acham que é de Deus porque está. Está fazendo a obra de Deus porque está. Está servindo a Deus porque está na igreja, na religião, na instituição. Paulo também entendia isso. Paulo entendia que estava fazendo as coisas para Deus. Paulo não dizia que estava fazendo para o diabo, não. Ele entendia. Mas ele estava com o entendimento corrompido. Paulo estava nas trevas ainda. Mesmo ele sendo praticante de uma religião, devoto, cumpridor. E ele vai dizer isso. Ele perseguia a obra de Deus, entendendo ele que estava fazendo a obra de Deus. Dê uma lidinha na história de Paulo. Você conhece. Paulo, quando se converte a Cristo, Paulo vai dizer: tudo agora eu tenho como perda. Tudo aquilo que eu tinha como valor, como meio de viver para Deus, eu recuo, eu rejeito, eu desprezo, porque agora eu conheci a Cristo, a luz de Deus que ilumina a mente do homem. Você já conheceu a Cristo ou está vivendo dentro de uma vida com Deus no seu entendimento pela sua religião? Outro homem também, que entendia que era de Deus, era um líder religioso, um ensinador das Escrituras de Israel. Estou falando de Nicodemos. Foi preciso Jesus pregar para Nicodemos o evangelho da salvação. Meu irmão, pare com isso. Se converta a Cristo.
Vá pregar o evangelho, para que vidas sejam salvas, com a mensagem do evangelho. Não viva o igrejanismo. Não chame ninguém para ser membro, para fazer parte de sua igreja. Não viva a sua vida devota a uma igreja. Creia em Cristo, viva o evangelho, pregue o evangelho, espere na verdade do evangelho. João 3,16 é o texto principal da mensagem do evangelho. João 3,16. Esse texto foi dado por Jesus. O próprio Jesus. Aí, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 16, Jesus vai dizer, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus está pregando o evangelho. É Jesus falando aí, sabe para quem? Jesus está pregando a Cornélio, irmão, aí. Lê o contexto. Lê o contexto desse texto. Jesus aí está pregando a Cornélio. Jesus vai dizer a Cornélio, Cornélio, ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. Não é a tua igreja, não é a tua instituição, não é o teu estudo das Escrituras, não é a tua sabedoria dentro da Bíblia. Tu tem que nascer de novo. E esse nascimento, Cornélio, não é o homem que dá, não é dentro de igreja, não é se convertendo a uma instituição religiosa. Esse nascimento é da água e do Espírito, a palavra de Deus, o Espírito Santo, que trabalha na vida do pecador que ouve a mensagem do Evangelho. Quando ele crê, é gerado nele a fé que vem pelo ouvir. Pela graça sois salvos mediante a fé. E este dom é de Deus que dá ao homem. Quando ele ouve a palavra, o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E quando o homem, depois de convertido, de convencido, porque quem converte não é Deus, é o homem que tem que se converter. O Espírito Santo, ele convence o homem da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele ouve a palavra, Deus vai trabalhar no entendimento dele, para ter a noção dessa realidade, da gravidade do pecado, da justiça de Deus para punir, do juízo de Deus que há de vir. E se ele se converter, ele agora recebe o Espírito de Deus, no qual vai ser selado como propriedade de Deus, tornando-se membro da igreja de Cristo, guardado para o dia da redenção em Cristo, perseverando na sua palavra. Deu para entender como é? Cornélio tinha que nascer de novo, mas o nascimento é por aí. O nascimento para Deus não é vivendo a religião, a formalidade religiosa, o igrejanismo. Para nascer de novo, tem que ser trabalhado pela verdade do Evangelho, para que se converta com essa verdade que ouve e passe a receber o Espírito de Deus. Aí você vai ser inserido no reino da luz, no reino de Deus, estando guardado na promessa. É muito bom ser instruído com a verdade. Cuidado, a autoridade para a sua vida é a palavra. Vigie com o seu ensinador no grupo que você está, se ele está te ensinando a palavra. Porque se ele prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. Ele está sendo guiado por demônio. Saia do meio dele enquanto é tempo. É a palavra que diz, segundo a carta do apóstolo João, no versículo 8 ao 11, porque não tem capítulo, você vai ver essa verdade. O apóstolo João vai advertir os irmãos. Ele não vai dizer, olhe, seja submisso ao seu pastor, olhe, esteja ouvindo tudo que ele manda, olhe, siga tudo que seu pastor diz. João não diz isso. João vai advertir os irmãos, dizendo assim, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ao tal, não o recebais. E notai, os que estão entre vós, ministrando a palavra, se eles não estiverem ministrando a doutrina de Cristo, sai do meio deles. É o que a palavra nos ensina. Porém, fica essa orientação para você, nesta noite. Seja prudente, examine as Escrituras, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso,
é que te salvarás. Não é estando dentro da igreja, vivendo uma fé cega, praticando tudo que os homens mandam em devoção, em consagração, em obediência, aquilo que é determinado pelo sistema religioso evangélico. Abra os olhos, esteja na luz e deixe a luz iluminar o teu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é que está guiando a tua vida? Quem é que está guiando os teus passos? Qual é a direção que tu está seguindo? Qual é a regra de fé e prática que tu estás vivendo dentro de uma vida com Deus? Se não for na palavra, você não está firmando sua casa em Deus. Jesus vai dizer, compara o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse sim edifica a sua casa na rocha. Porém, vigia aonde você está edificando a sua vida de fé em Deus. Porém, todos que ouvem a palavra de Deus e praticam, é bem-aventurado. Lucas 11, 28, Jesus disse isso. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Se você nesta noite está ouvindo esta palavra que é a de Deus e vai praticar ela, você é bem-aventurado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta, nada além da verdade.